Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta, estamos aqui no podcast do Reclame Aqui, Reclama que eu te escuto. Hoje com uma convidada muito especial. Já eu vou apresentar ela, mas antes, tudo bom, Francisco? Tudo bem com você, cara, de novo. Chico, tudo bom, Chico? Porra, cara, que formalidade é essa? Eu sou formal, cara. A gente vai falar de um assunto Você muito é um cara sério. muito por isso formal que eu de tô... novo, a mesma coisa. Por isso... Se alguém ouvir esse podcast seguido, vai vai estar com a mesma introdução, cara. Talvez esse seja o capítulo mais importante da história do nosso podcast. E a gente tá aqui Felipe, com a... Ó, Paty, ele diz isso pra todos, tá? Ah, tudo bem. Imagina, eu já Tá sei ficando que um ele é assim canastrão mesmo. em podcast. Imagina. Patrícia Canci, CEO do Reclame Aqui, minha sócia. E... O que eu posso dizer mais? Mãe do Arthur. Paty para os íntimos. Patrícia para os mais íntimos. Patrícia Canci. E Patrícia... para por aí, por favor. Tá? Muito obrigado por ter topado. Muito obrigado por ter topado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aí para o nosso pessoal, bem rapidinho. Quem que é a Patrícia aí nesse mercado de experiência do cliente, vamos falar assim? Bom, primeiro, obrigada por estar aqui. É sempre uma satisfação aí a gente estar compartilhando um pouquinho, conversando um pouquinho mais sobre clientes, atendimento, serviço, experiência do cliente. E eu venho aí de longa data trabalhando nessa frente, quando isso nem era moda, onde a sopa de letrinha de CX, CS e tudo isso não existia. E até era, às vezes, difícil de explicar o que eu fazia, né? Então, eu trabalhei muitos anos numa empresa aérea, né? E dali eu posso dizer que foi a minha essência. Então, eu comecei a trabalhar na Latam nos tempos de comandante Rolim, só os antigos, talvez, que vão mais lembrar disso. Mas foi um cara que transformou a experiência quando ninguém falava de experiência, né? Sim. E realmente foi uma empresa que cresceu a partir disso. Então, eu digo que eu devo muito do meu conhecimento, né, da minha capacidade de atuar nessa frente a partir dessa vivência ali de uma empresa que cresceu em função disso, né, em função de realmente colocar o cliente no centro das decisões e fazer os seus processos estarem alinhados a isso, né. Depois disso, eu trabalhei também muitos anos aí no GPA, não vou falar anos, senão vocês vão fazer conta de idade aí, então deixa para lá. Eu trabalhei no GPA, né, no Pão de Açúcar. Lá eu trabalhei em várias áreas, trabalhei em marketing, também em operações, né, mas cuidei por um tempo bem grande da casa do cliente, né, onde trata lá a experiência realmente dos consumidores, e um trabalho bem diferente lá, porque é mais com cara de ouvidoria, porque os problemas de menor complexidade, esses consumidores resolvem na própria loja. Então, o que acaba sobrando ali para o atendimento mesmo são os casos mais críticos. E tem coisas que vocês nem podem imaginar. E aí, depois desse movimento varejo, eu continuei e fui para, agora, Novas Casas Bahia, né, que chama, também fiquei algum tempo lá, cuidando de toda da diretoria de clientes. Então, é uma trajetória aí bem grande, assim, com posições diferentes, mas sempre olhando e tentando ser essa pessoa que influenciava dentro da empresa para que a organização olhasse realmente para o cliente e conduzisse os seus processos, né, e as suas decisões em função disso. Perfeito, perfeito. Antes da gente começar, a gente vai falar bastante de operação, né, até aproveitando essa experiência da Patrícia do outro lado ali da mesa, né, junto com as empresas, mas antes, Paty, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem um quadro que é a minha primeira reclamação. Aí eu vou te perguntar, você já usou a plataforma a qual você é sócio, Reclame Aqui? Você é reclamona, Paty? Não reclamo. Não sou tão reclamona. Também não. Mas sabe por quê? Eu acho que eu tenho você reclamou? Eu não tenho muita má sorte, assim, né? E eu acho que eu também escolho muito as empresas que eu vou fazer. Algumas raras exceções, né, ou algumas raras surpresas, mas eu escolho bastante em função do serviço que essas empresas prestam, né? Topa pagar mais caro por um serviço melhor? Topo, com certeza.
Claro que, desde que seja algo razoável, né? Que eu consiga pagar. Porque às vezes não dá. Mas a minha primeira reclamação foi em 2014. Então, vai fazer 10 anos já. Vai fazer 10 anos, né? Apesar de eu estar aqui no Reclame Aqui há 3 anos, eu falo que a minha relação com o Reclame Aqui já é bem antiga, Sim. né? Mas essa minha primeira reclamação, acho que ela é interessante porque ela foi de uma empresa que eu comprei um procedimento, nem procedimento estético, coisa de limpeza de pele, coisas assim, numa promoção. E era uma furada, tá? A promoção não era bem aquilo que se prometia e eu não consegui resolver diretamente com a empresa, acabei indo para o Reclame Aqui e rapidamente a empresa simplesmente foi lá e cancelou a minha compra, estornou o valor. E eu avaliei mal a empresa, né? E eu acho que isso é um ponto super importante, porque às vezes as empresas acham que resolver o problema basta para o cliente avaliar bem. Assim como o contrário, sempre que eu não der a solução que o cliente espera, ele vai me avaliar mal. Isso não é uma verdade, né? Então, a questão como você é acolhido ali na hora da resolução do seu problema faz total diferença, né? E no meu caso, claro que eu queria um reembolso, mas isso não me bastava, né? Eu queria minimamente um pedido de desculpas, ou pelo menos que a empresa falasse, olha, realmente a gente identificou que estava errado ali a comunicação da promoção, vamos ajustar isso para não acontecer de novo, né? Então, acho que vai além de resolver só ali devolver o seu dinheiro. Isso é muito pouco, né? E é muito fácil. E aí isso só aumenta a frustração, porque se é só isso, por que não resolveram isso quando eu reclamei direto para a empresa, né? Então, eu acho que depois dessa tiveram muitas outras, mas eu acho que fica aí essa reflexão, que é uma coisa que as empresas sempre questionam. Vão falar, sempre quem eu não resolvi o problema vai me avaliar mal. Isso não é uma verdade. Acho que no Reclame Aqui você tem a oportunidade de realmente explicar melhor para aquele cliente por que você não pode atender, né? Então, não é só falar sim ou não. Não é pegar ali e repetir a resposta que você deu no seu saque friamente. Existe um poder no não, né, também. Ali o Nubank falou isso, né, gente? A Amanda no Nubank trouxe isso bastante pra gente, que muitas vezes o que eles têm de reclamação é sobre limite, que eles não podem nem abrir o porquê que eles não estão dando limite, não estão oferecendo limite, e tem um não ali, né? Mas às vezes é como que você vai dar o não, como que você vai contar essa história, né? Para o consumidor se sentir acolhido do outro lado. E ele precisa entender, porque senão ele vai continuar frustrado com aquilo e reclamando daquilo outras vezes. Né? Se porque ele não entendeu, ele não aceitou o não. Né? Fati, até enganchando aí, já entrando no conteúdo do nosso podcast, você falou um pouquinho dessa sua experiência pré-Grécia, que a sua relação com o Reclame Aqui começa antes de você entrar no Reclame Aqui, que você já teve ali do outro lado também. Onde que você, hoje, estando dentro do Reclame Aqui, sócia do Reclame Aqui, você enxerga que existem os maiores pontos de conexão, de insight, que, agora que eu estou aqui no Reclame Aqui, eu tenho experiência do outro lado, acho que se o varejo fizesse isso, que agora eu tenho essa experiência de Reclame Aqui, poderia melhorar muito mais as operações, os atendimentos das empresas, e o que um lado pode emprestar para o outro ali no dia a dia das suas operações? Olha, parece muito clichê, né? Mas realmente pegar essas informações que vêm do cliente, isso tem um valor enorme. Espontaneamente, ele dá oportunidade para as empresas e fala, olha, melhore isso aqui porque isso não está legal, isso está gerando insatisfação. E, infelizmente, ainda nem sempre é tão ouvido. Né? Quando eu trabalhava no varejo e tinha lojas físicas, né, eu falava que o saque da loja ali, quem queria saber o que estava acontecendo na loja, se o gerente da loja, se o regional quisesse saber o que estava acontecendo, senta lá e fala 15 minutos com aquela menina que fica o dia inteiro ali, ela vai saber te dizer claramente quem é o líder de seção que trabalha bem, que trabalha mal, porque isso o cliente dá de graça para a gente. Uhum. Então, ali tem uma oportunidade de usar isso a favor da empresa, né? E é realmente olhar isso como uma oportunidade. E mesmo aquele cliente que distorceu, que tem um entendimento equivocado, por que ele tem esse entendimento, né? Então, como que você usa isso
a seu favor mesmo para melhorar os seus processos, a sua oferta, a sua comunicação. Muitas vezes é uma questão de comunicação, de alinhamento de expectativa. Não é que está errado, mas não ficou tão claro aquilo, o que um queria, o outro ia entregar, e isso falta bastante no alinhamento, porque e aí foi uma coisa que eu aprendi nos primórdios lá na aviação, né? Que assim, o cliente perdoa os seus erros, não perdoa a sua indiferença, né? Uhum. Então é isso. Acho que todo mundo tá preparado para ter alguns percalços ali, que alguma coisa não vai sair tão bem, Claro. né? Ou que em algum momento pode você ser o premiado, né? De dar alguma coisa errado. Mas como que você acolhe isso, entende e resolve, é o que faz a total diferença, né? Então, o que eu vi, assim, dessa minha mudança de um lado para o outro, né, é que você sempre tem que estar olhando para o cliente de uma forma mais ampla, né? Porque quando a empresa também se coloca muito numa posição de vítima, né? Que ela é vítima do cliente que está reclamando dela, que ela é vítima do cliente que não entendeu a comunicação que ela fez, né? Mas a obrigação é da empresa explicar melhor, né? Então, acho que ainda falta tanto olhar para essas reclamações, né? Para essas demandas de consumidores como oportunidade, mas também olhar para o seu perfil de cliente e falar assim, putz, o que funciona para esse público? Porque, às vezes, a comunicação ela é linda para quem construiu, mas não alcança da forma que deveria o público a quem se destina. Pô, Paty, você traz até uma visão super legal aí que eu acho que a gente não tinha trazido ainda no podcast, que é essa visão do foco no cliente, mas é o foco no cliente até além do BI, né? Além da planilha, dos relatórios que você tem ali. É tipo, pô, senta lá e conversa com a pessoa que está o dia inteiro ali, que às vezes isso não está no dado, né? Às vezes isso não está representativo ali no dashboard. Tipo, pô, aqui eu tô vendo quando eu chego de manhã isso já está acontecendo. Alguém consegue dar um mapa da loja de tudo tá dando certo, tudo tá dando errado, né? Eu acho que o risco, assim, o BI, é claro, ajuda muito e te ajuda a estratificar e entender melhor onde estão as maiores oportunidades. Com certeza. Mas ele vai ser ali um quantitativo, né? Ou você ler, ouvir de um cliente, ler a demanda dele, o sentimento dele, o que está por trás dele, né? Eu falo que o cliente não tem sempre razão, mas ele tem as suas razões. Então, você parar para entender essas razões, aquele sentimento que ele colocou dentro, ele é muito mais expressivo do que você realmente só ver que 50 pessoas reclamaram um dia atrás na entrega. Mas o que é esse atraso de entrega? Qual o produto que está gerando isso? Por quê? Em que momento que ele comprou aquilo, que ele tá vindo, né? Foi para dar de presente para o filho, foi no Natal. Então, assim, entender isso também ajuda a calibrar melhor até onde você pode arriscar. Né? Porque sempre que a empresa assume um compromisso com o seu consumidor, ela assume uma parcela de risco. Mas tem momentos e produtos e situações onde o seu risco não pode ser, tem que ser menorzinho, né? Que a tolerância é menor. E você está falando bastante de como é rico, né? O setor de CS, de atendimento, enfim, qualquer nome que a gente queira dar, de informações, né? Mas uma coisa que a gente sempre escutou, acho que agora bem menos, mas sempre a gente escuta assim, o setor de atendimento é custo, o setor de atendimento de CS fica lá no cantinho, tal, não é o centro do negócio. Óbvio que tem várias empresas que já estão mudando isso, mas e aí a minha pergunta para você é o seguinte, se tem tanta informação ali, se é tão importante esse setor, por que ainda acontece esse tipo de coisa dentro de algumas empresas? A gente conversa muito aqui sobre várias empresas que estão aqui cadastradas no Reclame Aqui, que respondem as reclamações e tal. A gente fala assim, essa empresa não se preocupa com o consumidor, é muito notório, né? Por que você acha que isso ainda acontece e a falta de alçada, né? Então o CS fica de mãos amarradas ali para resolver um problema que nem é ele que criou. Por que isso ainda acontece? E as empresas que já superaram essa barreira e já entendem o CS, o CX, enfim, como algo primordial, algo central, já estão colhendo os frutos disso? Como que você vê aí pela sua experiência de mercado tudo isso? Eu acho que tem várias razões, né? Mas um ponto que eu acho que é o que as empresas que estão conseguindo fazer isso efetivamente, né? Porque o time ali do atendimento, né, do CS, ele é
intermediário, né? Ele depende muito das áreas, né, internas para ele resolver um problema. E a gente ainda cai no erro de ter muita empresa que só olha se aquele profissional que vai ser contratado está preocupado com o cliente para a área de atendimento. Sim. E a gente precisa ter pessoas que se preocupam com o cliente nas outras áreas da empresa. E assim, como fala o mandamento do Reclame Aqui, né, empresas são feitas de pessoas. Então, se aquela pessoa que está numa área-chave da empresa não tiver visão de cliente, você pode ter o discurso que for, você pode ter o melhor atendimento que tiver, o melhor treinamento e tal, não vai dar certo, porque tudo que depender daquela área vai travar. Então, acho que as empresas que conseguiram mudar isso são empresas que colocaram essa questão do cliente, esse perfil de entender o valor do cliente, não só como uma atitude ou como um skill ali que o time de atendimento tem que ter, mas que todas as outras áreas tenham. Cultura, né? Uma cultura, exatamente. Uma cultura de... Eu acho que é o que você trouxe ali, por exemplo, que a Latam tinha ou tem com o comandante Rolim, né? Que eu lembro, apesar de não ser da minha época, tá, Patrícia? Mas eu lembro que tinha... Você já ouviu falar, né? O Fale com o Presidente, né? Foi uma coisa super revolucionária para a época, né? Eu lembro muito disso, pô, você vai falar com o presidente, né? Vai mandar um e-mail que talvez não fosse nem ele que respondesse, né? Mas já mostrava ali uma preocupação, mostrava que o mais alto cargo de uma empresa gigante abriu as portas para o consumidor final ir lá falar com ele, reclamar, tal. Então acho que isso mostra bastante exemplifica o que você falou. Não, né? E eu acho que é tão emblemático porque você também nem conhece o que eu vou falar, talvez você já tenha ouvido falar, né? Na época tão lá da novinho Latam, que ele a empresa tinha um desafio ali de crescer na ponte aérea, né? E a ponte aérea tinha um pool de empresas que nenhuma mais existe, né? Que era VASP, Varig e Transbrasil, e que tinha lá um avião maior, melhor, e a TAM entrou para concorrer ali com o Fokker 27, que era um turbo-hélice, entendeu? Então, assim, tinha muito menos frequência de voo, tinha um equipamento menos moderno ou confortável, mas ainda assim conseguiu crescer e roubar passageiro dessas outras empresas. Por quê? Por causa do serviço. Né? Então, assim, seja o serviço ali no atendimento, no check-in, né? Ou todo o processo, a preocupação de que a bagagem tem que chegar, né? O serviço de bordo, na época, hoje, infelizmente, né? O serviço de bordo está meio sofrido em quase todas, mas tudo bem. Mas, assim, ela cresceu em função disso, né? Então, não é só um discurso. Isso faz diferença realmente, né? Mas ainda tem muitas empresas que não chegaram nesse ponto. Acho que a gente já evoluiu bastante, o mercado já evoluiu bastante. Essa questão da expansão aí do conceito de CX acabou ajudando a ampliar, porque trouxe um certo glamour, né, para essas áreas de atendimento, né? Que ficavam ali meio, né, ali só é problema, ninguém quer olhar para aquilo. E o conceito aí do CX começou a dar mais visibilidade e até começou assim o marketing que tinha largado um pouco dessa visão da preocupação com o consumidor, voltar a se preocupar e até em muitos casos assumir essa área de CX, a área de atendimento, que faz total sentido, né? Porque isso era um desvio de um conceito, porque para mim, assim, é papel do marketing estar olhando ali para a experiência do consumidor, né? Mas isso foi deixado de lado, o marketing foi para um caminho muito mais promocional, né? Ativação e tal, e isso ficou de canto. E eu acho que já está tendo esse resgate que é muito bom, né? Muito bom para as empresas e para os consumidores. Paty, até olhando esse ponto comportamental que você está trazendo, de como também tá virando descolado, né? Você ser um profissional de CS, de CX, que é o contrário do que a gente tinha antes. A gente teve também no meio do caminho dessa evolução gradual, vamos dizer, desse mercado, uma pandemia que mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa na operação das empresas, na vida do consumidor, no comportamento. A gente estava até falando em outros episódios ali do tipo de coisa que o consumidor
compra, né? Ele passou a ficar mais em casa, então, pô, o sofá tinha que ser um pouco melhor. Eu descobri que 3 da tarde a geladeira faz um barulho que eu não sabia, porque eu não estava em casa 3 da tarde. Então, muita coisa mudou com a pandemia e esse segmento, esse setor também mudou muito durante a pandemia, né? Acho que tem muitas coisas boas que vieram ali de evolução dentro do setor de atendimento, algumas coisas não tão boas. Como é que você enxerga essa mudança? A gente passou a falar muito mais, por exemplo, de inteligência artificial, né? Antes a gente olhava só pro botzinho de automação, para a URA, a automação da URA, e hoje a gente está falando de inteligências mais complexas, né? Como que esse segmento mudou também, esse setor mudou também? Num primeiro momento, né, quando começou ali a pandemia e as empresas tiveram que encerrar, né, as suas atividades presenciais, teve um grande desafio de adequação, né, de ajustes, de processos. Isso, por um lado, acho que trouxe um benefício porque fez a empresa inteira ter que olhar para aquilo, porque, de repente, parou tudo. Né? E não era ali a área de atendimento sozinha que ia conseguir dar uma solução. Então, talvez isso tenha ajudado também a aumentar um pouco a visibilidade do que acontece ali naquela área dentro de muitas empresas. Né? Também teve a questão do home office, que eu acho que trouxe um efeito colateral positivo, né, para as estruturas de atendimento, que foi a redução do turnover. Eu acho que o turnover reduziu naturalmente, primeiro, pela questão da própria pandemia, né? Ninguém ali estava se dando ao luxo de pedir demissão, trocar de emprego ali naquele primeiro momento, mas depois isso continuou. Então, a gente tem visto que as operações que continuaram grande parte delas, né, mais no home office, tiveram uma redução importante de turnover. Isso naturalmente melhora a capacidade de atendimento das equipes, porque ficam mais qualificadas, acabam tendo mais experiência. Então, isso trouxe esse ganho bem significativo para as empresas. E também, eu acho que essa aproximação que trouxe, né, do atendimento com a alta liderança da empresa nesse primeiro momento, fez também um ganho importante de melhorias de processos, né, de processos das empresas. Então, com isso a gente viu, e dentro do Reclame Aqui ficou isso evidente, né, que a gente, pós-pandemia ali, né, descongelamento ali dos índices do Reclame Aqui, a gente teve um impacto positivo, né, de melhoria da reputação. Talvez também teve, na época, um impacto grande da própria tolerância do consumidor, que entendia a situação ali, né, essa complexidade do momento para todo mundo, mas eu acho que, de verdade, teve uma evolução realmente dos serviços, das empresas. As empresas tiveram que rever prazos de resposta, adequar muitos processos, né? E muitas delas, a grande maioria, manteve isso depois. Né? Então, isso trouxe realmente um ganho ali na prestação do serviço. Não, pô, acho que é notório. A gente estava comentando também antes das câmeras, né? A reputação das empresas no Reclame Aqui melhoraram pós-pandemia, né? Então, isso mostra, obviamente, uma maior preocupação, não só do atendimento, mas das empresas como um todo. Mas, Paty, eu acho que, falando um pouquinho, você já teve aí equipe de atendimento própria, já trabalhou com BPO, né, terceirizado e tal. E aí, acho que recentemente, né, com o lançamento do ChatGPT, foi se falado muito sobre, será que o atendimento humano vai acabar? E, obviamente, isso não vai acontecer, mas, como a gente já comentou, está se usando cada vez mais inteligência artificial ali para fazer, talvez, aquele primeiro contato, né? Seja com atendimento próprio, seja com terceirizado. Isso a gente sabe que, obviamente, tem um limite, né, até onde vai. Ninguém gosta de ser atendido só por robô, principalmente por problemas mais sérios, mas também gerou uma expectativa de evolução até do próprio atendente ali do outro lado, né? O próprio profissional de atendimento ser um pouco mais capacitado, até porque os problemas que vão cair para ele vão ser os mais cabeludos, né? Como que você vê isso? Você já está vendo isso na prática aí com as empresas que você conversa todos os dias? O uso desse tipo de ferramenta de inteligência artificial e também a evolução do atendente, fazendo cursos, estudando mais, fazendo benchmark. Como que está isso no mercado?
Eu acho que já é evidente assim a redução dos times de atendimento, né? Então, o que a gente tem percebido é que essas grandes estruturas reduziram, porque grande parte, né, o maior volume dos atendimentos das empresas eram atendimentos mais transacionais e de menor complexidade. E isso com a evolução aí da inteligência artificial, né, com outros mecanismos e recursos, isso foi se reduzindo. Como você falou, o que acaba acontecendo? Vão ficando os casos mais cabeludos, né? E isso exige uma capacitação e um preparo melhor das empresas. Tem aquelas que sim, tem aquelas que não. Então, eu acho que a gente ainda não pode afirmar que, não, todas as empresas estão se preocupando em qualificar. Tem empresa que ainda não percebeu ali, que ainda não acordou e falou assim, cara, já que eu mudei, que esse atendimento transacional reduziu, não adianta, eu tenho que mudar minhas métricas. Não adianta mais eu cobrar o tempo médio de atendimento que ele tem que demorar 4 minutos. Não vai ser mais 4 minutos, porque os casos ficaram mais complexos. Esse tempo de atendimento vai aumentar. E talvez você tenha que olhar menos para isso e olhar para índice de resolutividade, né, de satisfação e menos tempo de atendimento. Então, assim, aquelas empresas que se adaptaram e viram, putz, eu tenho que fazer uma gestão diferente agora e eu tenho que qualificar diferente esse meu profissional, eu acho que já estão conseguindo bons resultados. Mas ainda não é algo que a gente vê acontecendo em todas as empresas. A gente até retomou esse ano aí a nossa plataforma de educação aqui, né, no Reclame Aqui, porque a gente entende que com a experiência que a gente tem da gestão do Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui ele pode ser usado dentro das empresas como um grande laboratório, né? Porque você tem um volume menor do que você tem no seu saque inteiro, e ali você pode testar coisas, testar melhorias de processos e falar assim, pô, aqui funcionou, deu certo, trouxe um resultado melhor, e aí depois você levar para o restante da sua operação. Então, a gente tem muito que ajudar as empresas a capacitar melhor esses times, não só nos times de atendimento, né, de Reclame Aqui, mas de atendimento como um todo, né? E aí, por isso que a gente tem investido bastante aí também na evolução aí dos nossos programas de cursos, né, aumentando o nosso portfólio, justamente para contribuir com essa evolução do mercado. A gente conversou recentemente com o David, né, que também faz parte do time de Educa, um dos professores, e ele falou muito isso. Ele falou assim, fui para Natal agora dar um curso de atendimento e a gente não fala só de Reclame Aqui. A gente fala de todos os níveis de atendimento, a gente entra até na questão de logística, de marketing, de comunicação. E aí, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente vai deixar o link, obviamente, do RA Educa aqui. Lá tem todas as informações e, obviamente, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está à disposição. Patrícia é uma das pessoas que toca esse projeto e vai adorar conversar com vocês sobre as várias frentes que a gente tem lá. Né, Patrícia? Exatamente. Então, maravilha. Momento Jabá. Momento Jabá. Até, Paty, ainda falando dessas mudanças de comportamento, mas saindo um pouquinho, acho que a gente falou bastante de atendimento, dos processos internos. Acho que olhando um pouquinho mais para o mercado agora, a gente também teve grandes mudanças de mercado durante a pandemia, né, e no pós-pandemia. Algumas empresas que conseguiram sair disso bem, outras empresas, alguns segmentos que acabaram não saindo bem, e dentro do próprio segmento algumas prosperam, outras nem tanto. Acho que até no seu métier ainda da sua experiência com esse mercado, a gente vê aí nos últimos meses o mercado ali de milhas, agências de viagem dando uma capotada ali nos últimos meses, depois de conseguir dar uma sustentada, enquanto as companhias aéreas, por exemplo, todas as 3 maiores ali do Brasil têm boa reputação, continuam mantendo boa reputação no Reclame Aqui, trazendo ótimos índices de atendimento. Fala um pouquinho de como você enxerga essa mudança. Acho que você também tem acompanhado bem de perto também esse mercado, né? O que você está enxergando dentro desse mercado? Com certeza. O segmento de serviços foi muito impactado, né, pela pandemia. E teve todo um período porque ele ficou ali reprimido, né? Não podia ser usado, então todo mundo que tinha comprado alguma viagem ficou por aquele período todo, né, do lockdown ali sem poder usar, e depois isso escoou tudo de uma vez. Só que
esse recurso ali, né, o pagamento daquelas viagens já tinham sido feitas há tempos e as empresas já tinham consumido parte desse valor para se manter durante esse período realmente da pandemia. Então, isso trouxe ali uma complexidade bastante grande, um desafio muito grande de conseguir sobreviver mesmo dessas empresas, e a gente viu todo o segmento aí de turismo muito impactado, então, não só as empresas aéreas, mas também a rede hoteleira, né, que teve que se manter ali. E aí, depois disso, teve a retomada, né? As pessoas estavam sedentas por voltar a viajar, poder sair de casa, né? E teve empresas que conseguiram se aproveitar muito bem disso, né? E usar isso até para recuperar o seu capital. Com isso, eu acho que assim, teve uma questão esse aquecimento do mercado trouxe modelos de negócios diferentes ou promoções diferentes para o mercado, que teve uma aderência dos consumidores e que, infelizmente, algumas empresas aí não conseguiram honrar esses compromissos. O que acabou acontecendo, e a gente rodou uma pesquisa no Reclame Aqui recentemente, é que esse desgaste, né, desses problemas que a gente teve aí, que são públicos de URB, 1, 2, 3 milhas, né, que é onde muitos consumidores ficaram lesados e foram impactados, houve uma grande redução da confiança dos consumidores nesse segmento. Então, hoje, aí, nessa pesquisa aí que a gente rodou, pegando minha colinha aqui, 42% dos clientes, né, que responderam a pesquisa estão dizendo que eles não confiam ou confiam muito pouco. Isso acabou, o que a gente tem visto é uma mudança até de comportamento, principalmente quando a gente teve aí esse problema com agências de turismo, né, que é um intermediário ali. O que a gente tem visto é um movimento desses consumidores estarem indo buscar essa compra direta, né? Então, ele está indo muito mais comprar direto na empresa aérea, indo direto comprar no hotel, do que comprar nas agências. E isso é uma pena, até porque isso traz, assim, é claro que tem momentos que faz sentido você fazer isso, mas às vezes traz facilidades para um consumidor ele comprar numa agência, às vezes tem condições de pagamento melhor, você consegue trazer um público que às vezes não consegue comprar se não for num pacote, que ele parcela tudo em mais vezes e tal. Então, isso traz uma oportunidade muito grande para essas empresas que restaram, né, de realmente resgatar a confiança desses consumidores, né? O que a gente viu também na pesquisa é que os clientes estão pouco propensos a comprar viagens na Black Friday. Então, o que isso diz para a gente, né? Olha, promoção, eu tô com medo. Se for uma promoção muito agressiva, então, vou cair no golpe, né? Então, assim, o que a gente faz, né? O que esse mercado faz para resgatar essa confiança desses consumidores, né? Porque quem se diferenciar nesse mercado, cara, tem uma demanda reprimida aí enorme, né? Quando a gente olha a nossa pesquisa mesmo, a gente tem um público aí que viajou, um público bem grande que viajou no ano passado, né? Que viajou nesse ano, acho que é 70%, quase 80% que realmente viajou, e desses daí, uma minoria está falando que já programou uma viagem para o ano que vem. Mas ele quer viajar, ele tem esse comportamento, só que ele está com medo. Então, assim, aquela empresa que realmente se apropriar disso, de criar mecanismos que gerem essa confiança, essa credibilidade do consumidor, vão pegar um público aí muito grande e vão poder surfar muito bem nessa onda. Até nesse ponto de confiança, Paty, estou com a minha colinha aqui também. Nas pesquisas que a gente roda de Reclame Aqui dentro do nosso site, claro, confiança, reputação sempre aparecem bastante, mas preço também é um fator importante, né? Ainda mais no ano como 2023, o consumidor espera uma promoção legal, um preço bacana, mas quando a gente perguntou o que você considera importante para fechar uma viagem com uma empresa, é um segmento que está tão abalado que as 3 primeiras alternativas mais escolhidas, mais votadas foram avaliações de outros consumidores, confiabilidade da empresa e um que eu acho que diz muito sobre o que aconteceu com o mercado, tempo de atuação no mercado. E preço
acabou ficando na quarta colocação. Então a gente tem falado tanto que o consumidor está atrás do melhor negócio, da melhor promoção, do que vai caber no bolso dele ali sem comprometer o orçamento, mas quando ele olha para a viagem, justamente por tudo que aconteceu, né, 80% dos consumidores falam que o que aconteceu nos últimos meses é o que está impactando a visão deles sobre o mercado. Então é muito sobre isso que você falou, né? Confiança, é a avaliação dos outros consumidores, é realmente olhar para o tempo, assim, se aparecer a agência surpresa com um monte de promoção bacana, já dá aquele medinho de que vai acontecer de novo, né? Então, a comunicação dessas promoções, ela tem que ser revista. Não adianta só jogar lá 80%, vai Black Friday e colocar 70% de desconto, isso em vez de atrair público, talvez ele vá repelir público. Aqueles né? madrugadões de saldão podem ter o efeito reverso agora, Exatamente. né? Então, eu acho que tem essa questão desse cuidado que esse segmento tem que ter nesse momento. E por quê? Isso abre uma oportunidade também para novos entrantes, né? Claro, a gente tem aí algumas empresas que permanecem, né, no setor de turismo, de agências e tal, mas também, se ela não aproveitar essa oportunidade, vai surgir uma nova que vai perceber isso e que vai tomar esse mercado. Né? Então, acho que sempre um problema para uns, né, é oportunidade para outros. Resta ver quem que vai ocupar esse espaço. A gente viu já um comportamento das empresas aéreas, talvez até por essa tendência, né, do consumidor estar indo direto nas empresas, muito preocupadas em resgatar sua reputação no Reclame Aqui. Então, a gente ficou aí num período de pandemia, teve uma queda grande, né, diferente de outros setores, o setor aéreo teve uma queda de reputação, mas a gente viu um movimento muito forte das empresas aéreas. Por quê? Ela sabe que isso vai ser um diferencial na hora da escolha com quem ele vai comprar as passagens, né? Então, resta ver aí quem que vai também fazer isso, seja no setor aí das agências, no setor hoteleiro, né? Se apropriar realmente desse diferencial aí da credibilidade, da confiança e de garantir para o consumidor que ele não vai ficar ali super frustrado na hora do seu lazer, né? Perfeito. Eu acho que um ponto que eu queria até para a gente começar a se encaminhar para o final aqui do nosso papo, Paty, você já deve ter vivido algumas crises, aqui no Reclame Aqui eu sei que você já viveu, mas algumas crises na sua experiência aí, Latam, Via, GPA, e a gente sabe que, querendo ou não, as crises das empresas, o setor de atendimento, como você disse que ali é o intermediário, ele é geralmente quem mais sofre ali, porque faz o contato com o consumidor final. Se a crise é com o consumidor, eles que vão fazer o contato. Como que, vamos dar esse exemplo das empresas de turismo, como, acho que se preparar para uma crise, obviamente todo mundo tem que se preparar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas aconteceu, como que o setor de atendimento, como que essa área importante, o setor de clientes de uma empresa deve se comportar em momento de crise? É a hora de fechar todo mundo numa sala e sair de lá com uma decisão? Conta um pouquinho como que você já viveu esse tipo de momento. Pergunta tranquilinha, né? Fácil. Fácil. Essa é tranquila. A gente tinha combinado essa. Essa é de boa de responder. De improviso, né? Mas eu acho que, assim, a preparação para a crise, ela tem que acontecer antes da crise. Sim. A gente se prepara para a crise para que ela não aconteça, né? E se eventualmente acontecer, você está preparado. Parece óbvio e fácil, mas as empresas não gostam de falar de problema. Muitas vezes você tem departamento que quando você vai tentar falar assim, não, mas essa campanha, e se der errado? Não, você já está pensando que vai dar errado? Não, você tem que pensar em todas as possibilidades. É isso que vai te preparar para saber reagir melhor para aquilo que não der certo, né? Mas ainda existe uma resistência muito grande de não olhar só para o caminho feliz. E isso é uma miopia, vamos dizer assim, muito grande, porque não existe só o caminho feliz. Sim. Sempre. Você sempre fala, né, Felipe, que caminhões quebram, né? Então, caminhão tem a péssima mania de quebrar e tal. Então, assim, a gente sabe, é uma realidade, o problema é uma realidade. Apesar de eu acho que as empresas que têm foco no cliente aí perseguirem a utopia de não ter problemas, é realmente uma utopia, né? Sempre vai ter algum tipo de desvio. E não olhar para isso, para essa possibilidade, posso dizer, até uma burrice estratégica, né? Então,
quanto você discutiu possibilidades de coisas que fogem do seu controle, vai te deixar mais preparado para reagir na hora do problema. Agora, pode ter situações que realmente você não previu e que saiu da normalidade, que nunca tinha acontecido antes. Eu acho que assim, é realmente muito importante você abrir uma sala de crise, né, colocar todo mundo dentro daquela sala, as áreas que estão diretamente impactadas ou que são as áreas de tomada de decisão, e colocar o time que fala com o cliente junto. O que acaba, às vezes, acontecendo? Essas salas são criadas, tomam as decisões e depois contam para o time ali que está com o cliente o que tem que fazer. E, geralmente, quando chega, eles falam assim, não, mas isso não vai dar certo, porque o problema é... Então, assim, envolver realmente o time de clientes antes. Né? Então, vai soltar uma campanha de marketing importante, grande da empresa, mostra a campanha antes para a pessoa do... Fica a dica aí, Chico. Olhando assim incisivamente. Porque, assim, é muito interessante que você vê os problemas se repetirem. Sim. E aí, quando você vê uma promoção, eu participei bastante de questões de promoção, vai dar carro, vai dar casa, não sei o quê. E aí você tinha alguns probleminhas que sempre aconteciam. Aí vinha na próxima campanha os mesmos problemas. Aí quando o time de atendimento via a campanha, falava, gente, mas de novo, vai dar problema. Então, assim, não adianta você envolver esse time ali só no... Ele não é... Senão ele vai sempre só enxugar gelo, né? E ele pode contribuir muito para evitar que tenham problemas importantes dentro da empresa. Boa, boa. Paty, a gente está se encaminhando para o fim aqui, e aí tem um terceiro bloco, terceiro e último, que eu vou ler o nome dele para você. Chama A Espadada do Kill Bill. Ai, meu Deus do céu. Nem sei porque tem esse nome. Não, para quem não sabe, a Paty é muito fã do filme Kill Bill. Fã de anime, curte festa fantasia, inclusive já foi fantasiada, eu vou ler aqui o nome, eu não sou um grande fã de Kill Bill, então peço perdão aos fãs, já foi fantasiada de Beatrix Kido. Beatrix Kido? Falei certinho. E cuidado comigo que a katana tá lá em casa ainda, tá? Exatamente. Inclusive, produção, sobe a foto, tô brincando. Na tela. Patrícia, e aí a gente pensou o seguinte, né, nesse bloco, você de Kill Bill com a sua katana que fala? E a gente já falou de vários comportamentos das empresas aí que insistem em fazer escolhas erradas. Você até chamou de, como é que chama? De burrice operacional? Burrice estratégica. Burrice estratégica. E aí a pergunta é, em quem que a Beatrix Cance daria uma... Em quem não? Em qual comportamento? Calma. Esse podcast não incita violência. Em qual comportamento de empresa, assim, aquele mais danoso que você daria uma catanada ali para acabar? O que mais te incomoda quando se fala em cliente nas empresas? Ai, duro escolher só uma coisa, tá? Mas, assim, eu acho que, primeiro... Eu vou dizer duas coisas, tá? Então bate e volta. Assim. Que uma é num comportamento que as empresas são permissivas com gestores, né, ou lideranças arrogantes, que não escutam as outras áreas ou que acham que a área dela é mais importante do que a do outro. Isso, o time, realmente, esse time de atendimento, o time que está ali na ponta com os clientes, e aí nem é só o time de atendimento, muitas vezes o time de operações, né? Quando a gente vai para estruturas que tem linha de frente, né? Lojas físicas, esse time tem o mesmo, sofre a mesma dor que o time de atendimento. Às vezes ele é visto como uma área menos importante e que tem menos voz ou peso dentro da empresa. Então, acho que isso é a primeira coisa que tem que mudar, né? Assim como a empresa fala, eu terceirizei o meu atendimento. Você nunca terceiriza o seu atendimento, você não terceiriza o seu cliente. Você pode até contratar um prestador de serviço que você acha que é mais qualificado e que vai te prestar um serviço. Mas a responsabilidade por aquele atendimento continua sendo seu, ele não é do terceiro, ele é seu. Então, eu acho que esse tipo de comportamento é o primeiro que a gente deveria eliminar. E o segundo, eu acho que, assim, quando tem que escolher ali entre realmente atender o cliente ou você entregar aquilo que você prometeu e isso fizer abrir mão de parte do seu resultado,
que não ganhe sempre a visão financeira, porque isso no curto prazo pode parecer a melhor decisão, mas no médio e longo prazo vai te trazer um impacto muito grande. Então, assim, eu não estou dizendo que é sempre pender para um lado ou para o outro, é claro que a empresa precisa ter o seu equilíbrio ali, mas a gente tomar decisão sempre olhando para o curto prazo e para uma visão financeira, traz prejuízos, principalmente de imagem, de marca, muito significativos, que ele vai gastar muito mais dinheiro em ações para tentar recuperar e reverter aquilo. Perfeito. Caraca, Braba. Resposta. Rasgou. Paty, primeiro, muito obrigado por ter topado vir aqui conversar com a gente novamente. Acho que foi muito bom o nosso papo. E a gente a gente anda finalizando dessa forma, né? Tudo muda a todo instante, né? Mas quem que você gostaria de ver sentado aqui nessa mesa conversando com a gente no podcast? Indica uma pessoa aí pra gente convidar ou uma empresa, enfim, que você gostaria. No susto mesmo. Difícil, né? Quem que você gostaria de... Esse final tá Olha, eu surpreendente. gostaria muito que viesse uma empresa aqui representando o setor de turismo, a gente falou bem disso. Vamos abrir uma oportunidade para alguma empresa falar assim, eu assumo esse papel aí de gerar confiança para o consumidor, tenho esse compromisso de entregar as minhas promessas. Então fica uma provocação aí, quem que vai ter a coragem de vir aqui e de falar aqui para a gente assim, olha, eu me comprometo com o meu cliente e se diferenciar nesse mercado, a gente abre essa oportunidade. Aí, quem estiver assistindo aí, comenta aí embaixo onde você estiver assistindo, manda um e-mail para a gente. Para qual e-mail pode mandar? imprensa@reclameaqui.com.br, fala, eu quero participar, sou de turismo, quero participar, e fica aí o convite e a provocação da nossa Kill Bill aqui, Patrícia Cance. Kill Bill, onde as pessoas podem te encontrar? Se quiserem falar com você, LinkedIn, qual que é o melhor canal? LinkedIn? Pode ser LinkedIn, eu sempre... Patrícia Cance mesmo, normal. Sempre respondo, acompanho ali, então pode procurar a Patrícia Cance ali, e aí depois a gente dá continuidade em outros canais. Perfeito. Lembrando também que tudo que a gente falou aqui hoje, as pesquisas, todos os dados estão na descrição do Spotify, do YouTube, onde você estiver ouvindo, vai ter esse estudo de turismo que a gente estava trazendo os dados e tudo mais que a gente estiver falando aqui, o pessoal vai revisar, link do Educa. Então tudo que vocês precisarem vai estar em link aí para vocês não precisarem ficar procurando, e o LinkedIn da Patrícia também. Boa. Encerra hoje, Chico. Eu já estou encerrando, né? Então, muito obrigado, Felipe Paniago, já que a gente está formal, é o nosso novo formato de podcast. Valeu, Patrícia, que acho que a gente pode ser mais informal. E valeu para vocês, até o nosso próximo episódio. Tchau, valeu. Tchau.